Olá, pessoal, vamos dar início aí ao nosso conteúdo de literatura do segundo bimestre e nós vamos tratar sobre humanismo e classicismo esse bimestre. Só que agora essa aula nós ficaremos apenas com humanismo. Vamos lá então compreender o que a gente vai trabalhar aqui, né? Nós vamos falar sobre humanismo em que? Relacionar a produção artística do humanismo às transformações ocorridas no continente europeu, no período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Nós vamos reconhecer as características de Fernão Lopes, a poesia palaciana portuguesa e o teatro de Gil Vicente. Nós vamos conhecer obras mais significativas, identificando temas, tá? Na produção artística da época. Os principais conceitos que nós vamos ver aqui é o humanismo em Portugal, a crônica história medieval, poesia palaciana e o teatro cômico de Vicentino. Essa época aqui é a parte histórica. Humanismo em Portugal, que é um mundo em transição. Ele teve início aí com a nomeação de Fernão Lopes como guarda-mor. E nesse contexto, o país estava vivendo uma série de mudanças causada pela transformação da mentalidade das novas formas de expressão artística. Portugal passa a ter um papel fundamental no período, conhecido como as Grandes Navegações, onde a exploração dos novos territórios e novas fontes de renda ajuda a fortalecer o poder da coroa lusitana, da corte lusitana. Aí nós temos, além dessa relevância política e econômica, a expansão marítima promove mudanças culturais, proporcionando a compreensão da realidade. O mundo em transição, humanismo em Portugal. Fernão Lopes é um cronista da realeza, é um dos principais poetas da época, importante no humanismo de Portugal. Destaca a sua obra porque na produção historiográfica, porque ele é usado como fonte de estudo para a compreensão dos séculos XIV e XV. Ele é o cronista-mor do reino português, porque ele relatava a vida dos reis portugueses ao longo de diferentes épocas. Ele é popular, né? O livro de história de Portugal, ele é popular, a ilustração dele, de autoria de Manuel Pinheiro Chagas. A coleção dele é particular, é considerado o pai da história de Portugal, devido às suas crônicas históricas, que eram documentos importantes na Idade Média. Na poesia palaciana, nós vamos ver daqui a pouco. Vamos voltar lá que eu vou falar um pouquinho mais sobre o humanismo. Vou voltando os slides aqui, ele demora, é lento, gente, mas nós vamos chegar lá, né? Com fé nós chegaremos. Aí nós vamos falar sobre humanismo, né? O que foi esse humanismo? Um movimento intelectual iniciado na Itália no século XV com o Renascimento, que foi difundido pela Europa. Rompeu a forte influência da Igreja e o pensamento religioso da Idade Média. O teocentrismo, onde Deus era o centro de tudo, cede lugar agora ao antropocentrismo, passando o homem a ser o centro de interesse. Em sentido amplo, o humanismo significa valorizar o ser humano, a condição humana acima de tudo, relacionado com a generosidade, com a compaixão e preocupação em valorizar os atributos e realizações humanas. O humanismo procura o melhor nos seres humanos, sem se servir da religião, oferecendo então novas formas de reflexão sobre a arte, a ciência e a política. Além disso, temos um movimento que revolucionou o campo cultural e marcou a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Então, o humanismo ele surge onde agora o homem é o centro do universo. A característica principal é o antropocentrismo, tá? Então, esse humanismo é um período de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Existe a valorização do ser humano, surgimento da burguesia, olha as principais características. ênfase no antropocentrismo, o homem como centro do universo. As emoções humanas começaram a ser valorizadas pelos artistas, afastamento de dogmas da igreja, valorização de debate de opinião divergente, valorização do racionalismo e do método científico. Olha o homem tomando seu espaço. E o humanismo nas artes?
Através de suas obras, os intelectuais e artistas, eles passam a explorar temas que tivessem relação com a figura humana, inspirados pelos clássicos da antiguidade greco-romana, como modelos de verdade, beleza e perfeição. As esculturas e pinturas, agora, apresentavam altíssimo grau de detalhes nas expressões faciais e nas proporções humanas. O período foi marcado pelo desenvolvimento de diversas técnicas, tá, pessoal? Tá dando para entender? Então, eu estou dando uma passada no humanismo, estou caracterizando esse período. A perspectiva com ponto de fuga, também chamada de perspectiva renascentista, uma das técnicas de pintura desenvolvida durante o movimento humanista, ok? As artes plásticas, o humanismo foi representado em obras e estudos sobre anatomia e o funcionamento do corpo humano. Principais nomes e obras do humanismo: Francesco Petrarca, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Miguel de Monteji, Thomas More. Na pintura nós temos Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Sandro Botticelli, Michelangelo, Donatello. Então são os principais nomes desse período. E o humanismo na literatura? Ele corresponde a uma escola literária nos séculos XIV e XV. Nessa escola literária, aí sim, nós vamos lá, destaca-se a poesia palaciana. Que poesia é essa? O nome já diz, né, gente? É aquela poesia que surge dentro dos palácios. Elas eram escritas por nobres que retratavam o uso e costumes da corte. Alguns desses nomes eu já citei anteriormente. Aí nós temos o tipo de poesia: o vilancete, a cantiga, esparsa e a trova. O que era vilancete? Era o mote, de 2 a 3 versos, com 2 voltas formando a glosa. A cantiga era um mote de 4 ou 5 versos, uma única volta de 8 a 10. Geralmente, a esparsa, uma única estrofe, com 8 a 18 versos. A trova eram 2 ou mais estrofes. Então, o vilancete, 2 a 3 versos. Um mote, de 4 a 5 versos. A esparsa, com 8 a 16 versos. E a trova, eram 2 ou mais estrofes. Vocês podem perceber aí os exemplos na página 10, tá? Que nós temos as cantigas. E aí vocês vão entender essas classificações. Aí ele vem falar do teatro de Gil Vicente. E o teatro de Gil Vicente? O que acontecia? Né? Gil Vicente, ele não poupa crítica à classe social. Ele faz uma sátira, uma crítica desde o setor popular até o nobre, membros do clero, escudeiros, membros do judiciário. Ele evidencia a decadência moral em sua sociedade. Ele inclui em suas peças um tom maquineísta, a fim de distinguir o bem do mal e condenar comportamentos negativos. Tá? E vocês vão encontrar isso aonde? No teatro de Gil Vicente. Ele vai satirizar isso aí. As comédias vicentinas, o teatro religioso e o teatro profano. Ele também fez comédia, autos e farsas. O que são os autos? Peças breves, curtas, com tema religioso ou profano, vinculado a mistérios e moralidades. Subdivide-se em pastoris, autos de moralidade, baseia nas alegorias, nos personagens, como por exemplo a virtude, a coragem, a maldade. Ele faz uma crítica social bastante marcada nos autos. E as farsas? As farsas são peças que retratam o cotidiano, apresentam um enredo curto, geralmente um só ato, poucos personagens, criado para desenvolver temática profana, repleta de humor e de crítica à sociedade. Foram as percursoras das atuais comédias de costume. Então, iniciou, né, o pontapé inicial de comédia foram as farsas. Contém o lado contundente da crítica social vicentina. Então, a gente termina aqui com o teatro, né, de Gil Vicente. Então, Gil Vicente foi o quê? O mais importante do humanismo português, porque ele atua com teatro,
ele faz uma crítica, né, às obras de destaque dele. Ele é considerado o pai do teatro português. E as obras de destaque dele é O Alto da Visitação, O Velho da Horta, O Alto da Barca do Inferno e A Farsa de Inês Pereira. A Barca do Inferno é conhecidíssima. Característica do seu teatro. Ele faz o quê? Vamos falar umas características do teatro vicentino. E aí vocês vão procurar lá no livro e marcar. Retrato da sociedade portuguesa, teatro de costumes, crítica social, obra de caráter universal, influência do antropocentrismo, contexto do Renascimento, presença de temas de cultura popular, personagens caricaturados, perfil psicológico das personagens, presença de humor, elementos alegóricos e místicos, caráter moralizante e satírico, temas pastoris, cotidianos, profanos e religiosos. Essas eram as características nas obras no teatro de Gil Vicente, tá? Então, gente, esse humanismo aí, né, todo esse contexto histórico que vocês acabaram de perceber nos slides e na minha fala. Ele está relacionado com o classicismo, uma vez que ambos são movimentos antropocêntricos. O classicismo nós vamos ver na próxima aula. E ocorreram durante o Renascimento, tá? Então eu não vou me estender muito, porque eu não vou falar de classicismo. Eu só quero que fique claro que o humanismo foi um movimento intelectual iniciado na Itália no século XV com o Renascimento e foi difundido pela Europa. Ele rompeu a influência da Igreja, o pensamento religioso da Idade Média, que era o teocentrismo, que Deus era o centro de todo o universo, passando a ceder lugar para o antropocentrismo, o homem como centro do universo, centro de interesse, buscando valorizar o ser humano, a condição humana acima de tudo, a generosidade, a compaixão, a preocupação, valorizando os atributos e as realizações humanas. Isso aí aconteceu, né, foi um marco na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Assim, a gente encerra hoje.